Tá começando o teu programa de utilidade pública semanal. Gente, você sabe que eu tô gravando ultimamente os lançamentos da semana na segunda. O normal esse programa tá no sábado. Pô, mas tá tão bom gravar na segunda. Eu sei que tem um leve atraso, né? Porque, beleza, são lançamentos da semana passada. Mas, bom, praticamente nada chegou em banca, livraria. O importante é que o programa tá muito bem feito. É que eu ainda tô avaliando. Talvez eu mantenha na segunda, porque minha folga na escola que eu dou aula é segunda. Então fica mais fácil assim de eu me organizar. Pergunta, você sabe que amanhã é 5 do 5, né? Vocês já entraram nos grupos que tem aqui embaixo? Porque, pô, eu posto promoção do Mercado Livre, da Panini, da Amazon, vem aí a Book Friday da Amazon, então tem muita promoção chegando. Aí se tu entrar nos grupos aqui, a tua vida fica mais fácil. Galera, finalmente chegou o Brasil, a Absolute Batman, edição número 4, né? Pelo menos a versão brasileira é a 4, que compila os volumes 7 e 8, né, originais desse gibi. Vamos lá. Eu gosto do primeiro arco do Absolute Batman. Eu acho bacana, sabe? Eu acho que é ousado mudar a origem do personagem. Não tem, como eu falei, muita referência assim de cenas copiadas do Batman no 1. Então eu sinto que o Snyder e o Dragota, nesse primeiro arco, eles trouxeram algo de diferente. Só que foi aqui que esses caras ganharam meu respeito. Gente, não vai esperando um clássico, não vai esperando algo absurdo. Mas as edições 7 e 8, então, né, que estão na edição número 4 da Panini, elas são muito fora da caixa. Primeiro, quando foi para tapar buraco, afinal, né, o Dragota não consegue desenhar todas as edições o tempo todo. Aí beleza, vamos chamar alguém para né, ocupar essa vaga por 2 edições. Eles chamaram Marcos Martin, que é o cara lá que fez Demolidor, fez Friday. Tipo, ele é realmente um baita narrador. E eu acho legal que aqui a gente tem a primeira brincadeira do Snyder com os vilões clássicos, né? Então o Senhor Frio é o vilão, né? Envolve o Bruce indo lá investigar um laboratório e ele encontra essa criatura, né? Vocês podem ver aqui na capa da edição número 8. Já dá para dar um vislumbre do Senhor Frio. Eu sei que o Máscara Negra também era uma versão diferente do tradicional do personagem, mas aqui é o Senhor Frio, é um vilão conhecido, e aí de repente ele é uma criatura monstruosa do gelo. Então a gente tem o Absolute Batman saindo de algo mais porradaria, massa velho, para um gibi de suspense, de terror. Cara, tem umas cenas aqui bem impactantes, mas principalmente o Snyder não esquece que o principal ponto na história é a amizade do Bruce com os seus amigos. Então, sabe, é uma história de terror, tem essa cara mais experimental, mas tem coração. Lembrando que a edição da Panini compila então o arco completo, são essas 2 edições e a tradução no Brasil é do meu querido amigo Diogo Prado. Vamos falar sobre Star Wars Day? Calhou que esse vídeo está sendo exatamente no dia 4 de maio, né? Uma celebração aí interplanetária de Star Wars. Cara, nessa data, eu sempre... Coisas legais dos quadrinhos de Star Wars, eu sempre lembro das capas do Jorge Menez. Vocês lembram quando ele fazia capa para o Star Wars da Marvel? Esse argentino era um monstro. Mas então, hoje, né? Essa semana, a Panini lança Star Wars Darth Vader, edição número 9. E, Vini, mas por que é relevante falar da edição número 9 do gibi, né? Vamos ser sinceros, né? Star Wars está meio em baixa. Então, oficialmente, aqui, a Panini finaliza a fase da Marvel que se passa entre os episódios 5 e 6. Ou seja, a partir daqui, a Panini já pode lançar a fase atual, que é depois do episódio 6. E por que eu acho que isso é relevante? Galera, eu li, tá? Eu tentei, eu juro. Eu li as 3 primeiras edições desse Vader, e aí na sequência eu li também A Guerra dos Caçadores de Recompensa. Foi bem complicado. Eu acho, tá, que é uma questão de liberdade criativa. Parece que entre os episódios 5 e 6, o Star Wars ficou muito travado, sabe? Não tinha muita coisa o que fazer. Isso aqui é uma vergonha, gente. Pô, é um negócio que vai do nada para lugar nenhum. Não tem como, sabe, tu não tem como colocar certos personagens em risco, porque é óbvio que eles não vão morrer, né? Porque senão não tem como continuar a franquia direitinho. Eu não sei, talvez eu tenha lido Star Wars demais, porque eu peguei boa parte da fase Dark Horse, peguei a fase agora da Marvel, então, não sei, pra mim parece tão... Tá, vamos tentar encher linguiça aqui pra fazer de conta que alguma coisa tá acontecendo, mas a gente sabe que nada vai acontecer. Mas é isso. Pô, queria um May the 4th
mais empolgado. Ok, vamos falar de Mathieu Bablé. Já tem vídeo aqui no Dois Quadrinhos sobre essa HQ, mas eu quero dar uma reforçada. Gente, que baita gibi. Como eu falei lá no outro vídeo, eu já tinha lido outros quadrinhos do Mathieu, né? Inclusive o primeiro vídeo brasileiro sobre uma obra dele é meu, mas isso aqui superou todas as minhas expectativas, sabe? A gente tá vendo o amadurecimento de um autor e assim, ele já era um monstro no desenho. Sabe? A arte do Mathieu, ela é única, ela é linda, mas assim, agora, em termos de temática, cara, esse quadrinho é sensacional. A gente conhece duas inteligências artificiais, né? A gente vê literalmente o surgimento, né, dos robôs na Terra e a consequente destruição do nosso planeta, né? Que acho que ninguém tem muita expectativa que a coisa vai dar certo no futuro. Mas enfim, começa um apocalipse e a gente vai vendo, né, a evolução de tudo através dos olhos desses dois robôs. O que é legal aqui? Eu sinto que o Mathieu, ele, diferentemente do que ele fez lá no Shangri-La, aqui ele não está exatamente denunciando os problemas climáticos, os problemas da ganância do ser humano. Não, não. Isso ele já fez no Shangri-La. Eu sinto que aqui ele traz uma solução. Ele tenta apontar um caminho, né? A gente tem duas visões de mundo desses robôs, a carbono e o silício, o título é o nome dos dois. E eu gosto muito que ele quebra a nossa expectativa. Ao invés de falar de inteligência artificial para discutir, sei lá, uma questão futurista sobre a perda do emprego do ser humano, que é algo que a gente está discutindo bastante hoje em dia. Não, ele vai para o outro lado. Ele usa essas IAs para discutir o futuro da humanidade. Gente, leia, tá? Top 2026. O quadrinho da QS Comics são 272 páginas, capa dura, e a tradução é da Alessandra Bonruquer. Vamos falar sobre uma das maiores decepções dos últimos tempos. Cara, que tristeza. Eu não sei, tá? Talvez estava acontecendo alguma coisa na vida pessoal do Zdarsky, ele não estava num bom momento, mas assim, os últimos anos dele têm sido complicados. A gente está falando sobre o ônibus do Batman, por Chip Zdarsky. É que nessa época ele estava fazendo também ele estava terminando a fase dele no Demolidor, e também foi uma tragédia. Esse Batman, o pior de tudo, é que ele começa muito bem. Assim, o início, quando ele cria o Salvaguarda, é incrível. Eu sei que vai ter gente que fala, mas o Batman desce da Lua sem nave e consegue pousar na Terra. Cara, eu leio o gibi pra esse tipo de absurdo. Então, assim, pra mim começou muito bem. Depois o Zdarsky faz toda uma retomada do Batman de Zur-En-Arrh, que também é sensacional, né? A ideia do personagem ter um dispositivo mental que protege ele, né? Da própria cabeça. Tem tudo a ver com o Batman. Só que talvez o grande problema é que ele tentou tocar no Coringa, né? E era só ladeira abaixo. Meu Deus, cara, como era ruim. O importante, tá? É que esse ônibus, primeiro, que tá saindo na gringa, né? A gente tá falando agora de lançamento lá de fora. Ele não tem tudo ainda, vão ser 2 volumes, porque a ideia da DC é ir te matando aos pouquinhos. Esse primeiro, além da fase dele mensal, tem minisséries que o Zdarsky fez antes. Então tem aquele Cavaleiro, que saiu em 2021, que é uma origem do Batman. E tem uma minissérie do Lendas Urbanas com Ed Barrows, que é legal, assim, é mais focada ali no Capuz Vermelho, é bacana. Tá, vamos falar de algo que tem que ser no Brasil. Gente, então, tá saindo lá fora X-Men Elsewhere. Você sabe o que é esse projeto? Eu já comentei aqui no canal, mas eu acho que é legal de retomar. Então, atenção você, fã das antigas. O John Byrne resolveu, tá? Em algum momento, ele resolveu desenhar e escrever histórias inéditas dos X-Men. Vini, quer dizer que a Marvel chamou ele e ele resolveu fazer um projeto? Não, não. Ele começou a jogar num fórum que ele tem dentro do próprio site, de forma totalmente legal, e ficando, vou fazer uma fanfic aqui dos X-Men, como se eu nunca tivesse saído da revista nos anos 80. Cara, e ele foi produzindo páginas e mais páginas, né? Como eu falei, não é algo exatamente autorizado, só que a Abrams, que é uma editora lá de fora, ela fez uma parceria com a Marvel e está publicando, olha aí, de forma legal, o X-Men Elsewhere. A diferença é que agora tem arte final e cores, né? Até então era só as páginas ali em preto e branco. Eu tenho absoluta certeza que a Panini vai publicar isso por aqui. Não tem como não publicar, é um negócio histórico. Tá, chegou o momento de falar sobre o Free Comic Book Day 2026. Você vai dizer assim, ô Vini, pô, mas
foi dia 2 de maio, né? O que interessa ao público brasileiro saber sobre os quadrinhos grátis que estão saindo lá fora? Primeiro, interessa, tá? Porque boa parte deles são previews do que vai sair em breve nos Estados Unidos. O importante é que no Brasil, gente, vocês encontram tudo. Na Comics and Signatures tem várias edições disponíveis. Qual é a ideia, tá? Tu compra um quadrinho que esteja em estoque e automaticamente tu pode colocar, né, enfim, né, junto no teu pedido, HQs do Free Comic Book Day. Lembra que são literalmente unidades limitadas, então dá uma olhada com calma. Eu recomendo, ó. Tem, por exemplo, Vini, qual quadrinho legal que está em estoque que eu posso comprar? Tem Invencível Homem-Aranha, tem a Piada Mortal, com as cores originais, tem a Morte do Superman, né, que é a edição número 75, tem Lobo, edição número 1, Batgirl 1, né, essa fase Next Level da DC. Vamos lá para rapidinhas aqui no Free Comic Book Day. Primeiro, tem uma prévia do Armageddon, que é a saga da Marvel esse ano, num flipbook com a história dos X-Men. Aí tem outro flipbook, né, aquele quadrinho que tu gira, com um preview do Amazing Spider-Man, edição número 1000, e Queen in Black, que é uma outra saga do Venomverso, né, do outro lado. Tem Alien, Predador e Planeta dos Macacos, tem Spider-Man, Spidey e seus amigos, né, HQ mais infantil. Pelo que eu entendi, na parte da DC, só tem republicação, tipo esse gibi infantil que é o Aquaman Peixe-Boi, DC vs Sonic, que já saiu no Brasil, Batman Lego, e para pessoas mais adultas, veja só, tem Batman... Que Batman? A Bela Casa do Lago, edição número 1, da Vertigo. Tem um preview do Next Level, aí tem Lobo, Exterminador e Batgirl. E é isso. Ah, olha só, o Energon Universe não decepciona, tá? Tem também um especial, né, desse universo aí do Kirkman. Lembra, olha só, 3 coisas que tu pode fazer que vão melhorar a tua vida. Clicar no like para valorizar um trabalho de alguém que realmente está preocupado com o teu bem-estar, com bastante informação. Pode entrar nos grupos, 2 Quadrinhos Bookstore, e entrar lá na Comics and Signatures e usar o meu cupom. Rapidinhas, vamos lá, chegando na Panini Point, tem Lemon Slayer, que é uma reimpressão, né, de uma paródia com a Turma da Mônica, Stranger Things e Dungeons & Dragons Origens Infernais, a Mythos está republicando Defensores da Terra, a Hyperion tem O Quarto Homem, do Deodato, rapidinhas gringas, Monstro do Pântano 1989, olha aí, quadrinho proibido, que não saiu 30 anos atrás e agora está saindo. Bom, ainda bem que o criador está vivo. Doom 2099, nova minissérie aí do personagem. Eu Odeio Contos de Fadas, edição 50, série que é lançada aqui no Brasil pela Hyperion. Tem uma nova série da Zatanna, por Jamal Campbell. Hellboy, olha aí, segue com uma nova mini, que é o Hellboy in Love. Aí tem Daredevil Pan-Dimension 3D, que é uma versão 3D do Demolidor do Kevin Smith. Que loucura. Achei que isso tinha morrido lá nos anos 2000. Tem uma coleção da Fantagraphics com os primeiros trabalhos do Barry Windsor Smith na Marvel. Pô, queria comprar isso. Cara, tem o Final dos Sacrificados, HQ que eu já comentei aqui no canal, muito boa que a Panini está publicando. Tem Batman Mulher Maravilha, que tem relação ali com Silêncio 2, roteiro do Jeff Loeb e arte do Jin Chang. Na França, está saindo mais um volume do A Adoção, do Zidru, com o Arnaud, que eu amei o volume 1, saiu aqui no Brasil pela Nemo, e do Herman, o grande autor belga, né, que acabou falecendo há poucos dias, tem seu último trabalho, que é o Cartagena. Acabou esse vídeo. Tu gostou? Ficou legal, né? Eu sempre me sinto feliz quando acaba. Não porque eu quero que acabe logo, mas porque eu sinto que o dever foi cumprido, tá? Valeu, gente.